Então vamos lá, pessoal, vamos a uma aula de limites e continuidade. Neste vídeo vamos aprender então a encontrar os pontos de descontinuidade e classificar. Atenção aí. Agora nós temos assim dois exercícios muito importantes para nós podermos então resolver então neste vídeo aqui. Eu sou Júlio Momadi, inscreva-se aí no canal para você não perder os próximos conteúdos. Vamos então a este vídeo. Vamos a isso. Muito bem, limites de continuidade é o assunto então deste vídeo. Agora, nós temos então dois exercícios muito importantes aí. É o exercício de linha A e B, resolvemos nas aulas online. Agora, eu nos últimos dias postei dois vídeos das aulas, nesse caso online. Estamos sim em direto em alguns dias aí, ou quase todos os dias mesmo, então para poder então auxiliar neste tempo aí então de preparação para teste. Agora, caso você não viu os vídeos anteriores, podem estar ver aí, postei aqui no canal, porque apesar dos vídeos serem muito particulares, era para mesmo poder ficar então bem informado, não é? Do que está acontecendo aí, que sempre estamos online aí. Além da novidade que está aqui então ao lado, que são as aulas presenciais. Então pode apreciar então nossa cartaz, que nós não iremos falar neste vídeo, visto que publicamos então em alguns vídeos anteriores. Agora, sem mais demora, nós podemos então continuar resolvendo então, esse exercício. Esta é uma aula de continuação. Atenção aí, começamos sim nas aulas online. Muito bem, temos então a nossa linha C, nós iremos resolver então passo a passo aí. Vamos encontrar os pontos de continuidade e podermos classificar também. Atenção, agora é o seguinte, para que eu não possa desistir, não é? De postar sempre os vídeos aqui, então sempre comente aí, comente e partilhe esses vídeos sempre com os amigos, sempre que eu for a postar aqui tá no YouTube. Não se esqueça, nas aulas online, não é? Em que não passarei a postar mais aqui no vídeo, aqui no YouTube, né? As aulas privadas são privadas, então essas aulas bem particulares que acontecem tá, no Meet, tá? Temos aulas que acontecem no nosso Google Meet, então elas aqui sempre ficarão ali, lá nos nossos grupos do WhatsApp, então é isso aí. Então, veja só aqui então para nós podermos classificar. Nós temos aqui uma função definida então pelo ramo, em que esta parte daqui então, a primeira parte, que é essa parte de cima, ela aqui está definida neste intervalo, tá? Nós temos aqui então no seu domínio, onde essa função existe. Então, a função de baixo também, ela aqui está definida no respectivo domínio, que seria neste ponto aqui. Como que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer quando encontramos este tipo de função é o seguinte: primeiramente é separar e depois da separação nós iremos concatenar. Atenção aí, você já devem saber encontrar os pontos de continuidade e classificar. Na aula anterior, né, que foi a nossa aula online, eu mostrei como que você pode, nesse caso, concluir em relação aos pontos de continuidade. E neste vídeo, com certeza não irei repetir. Comece lá. Então, veja só aqui. Antes disso também, bem nas aulas anteriores, nós falamos sobre funções sigmas. Espero que você tenha compreendido aqui como é que nós podemos tentar interpretar, tá? Veja só aqui, eu vou te colocar mais ou menos aqui então a função sigma. Primeiramente vamos começar nesse caso o nosso ramo 2. Considere essa parte como sendo o ramo 1, aqui então, aí então o ramo 2. Então, o nosso primeiro ponto de análise aí, então será o nosso ramo 2. Veja só aqui, no ramo 2, nós temos aqui uma função sigma, tá? Sigma, aqui vou colocar apenas a abreviação SGN, tá? Agora, nesta função, veja só, dentro da função temos módulo de x ao quadrado menos 1, menos nesse caso, aí então, esta parte. Agora, qual será a definição dessa função? Nós podemos definir a função sigma como sendo o quê? Esta parte, como ensinei nas questões anteriores, teremos que esta parte que está aqui dentro, não é? O que está aqui dentro, dividido por ela mesma, veja só aqui, o que está dentro este aqui, o módulo, tá? O módulo do que está dentro, primeiramente, temos aqui então x ao quadrado menos 1 aqui está dividido dentro do módulo, não é? Dividido por ela mesma, que é nesse caso o módulo x ao quadrado menos 1, menos aqui então 1. Se isso aqui então, se por acaso o x ao quadrado menos 1, dentro do módulo menos 1, for então diferente de zero, eu apenas estou a aplicar o que é definição de funções sinais, né? Muitos aí então falam que uma função sinal. Por aí, comente aí qual seria nesse caso a designação correta desse tipo de função. Então, vamos considerar como sendo uma função sinal. Veja só aqui. Agora, nós teremos que ser igual a zero. Atenção, nós teremos que ser igual a zero se por acaso, o que exatamente? Veja só aqui.
será igual a zero se por acaso o que nós temos aqui, então, que é o módulo de x menos 1, menos aqui então, for nesse caso igual, atenção aí, igual a zero. Se nós temos aqui, então, que essa parte aqui é igual a zero. O que é que eu fiz? Na divisão de função sigma, vou ter que levar o que está aqui dentro do o que o nosso argumento, não é? Dentro de módulo, como eu acabei de fazer aqui, dividido então pela própria função, sem módulo, como está aqui, tá? Agora, se por acaso o que estiver aqui dentro for nesse caso diferente de zero, agora nós teremos que esta parte aqui será igual nesse caso a zero, se por acaso o que está dentro for nesse caso igual a zero. Definimos, é simplesmente isso aí. O resto na verdade é resolver. Veja só aqui, esta parte daqui, vamos desembaraçar novamente. Estou a marcar o que aqui? A azul. A verde, não é? Não a azul, a verde. A parte que eu estou a marcar a verde corresponde no seu domínio o que nós temos aqui. Vamos desembaraçar. Veja só aqui. Ali que nós, como que nós podemos ter aqui? Esta parte aqui será, nesse caso, módulo de x ao quadrado menos 1 menos módulo, em que aqui temos módulo no geral, não é? Dividido, atenção ali, dividido pelo que? X ao quadrado menos 1, menos aqui então, esta parte aqui será igual, nós teremos que será igual a 1, se por acaso o que estiver dentro deste módulo, veja só aqui, se o que nós tivermos nesse módulo aqui, for aqui então maior ou igual a zero, vamos fazer o que? Vamos retirar apenas a própria função, pela definição de módulo. Então, esta parte é como igual a essa parte de baixo. Então, dividir essa parte com esta parte aqui é igual a 1. Se isso for o quê? Se por acaso que nós estivermos dentro daquele módulo que ser nesse caso o x ao quadrado menos 1, menos aqui então, for nesse caso o quê? Maior ou igual a zero. Maior ou igual a zero. Ou por outro lado, teremos então menos 1, que será nesse caso o oposto do que está dentro aqui então deste módulo. Visto que nós colocamos aqui então o oposto que será menos, não é? Tirando aqui, ficamos esta parte aqui então, que dividido aqui nesse caso pelo seu oposto, é igual nesse caso a menos 1. Agora, se isso aqui então que será nesse caso módulo ao quadrado menos 1, se por acaso esse resultado que está aqui dentro for nesse caso negativo, tá? Compreendeu a definição? Apenas apliquei a definição. Perfeito? Agora, neste caso, eu posso resolver, vamos resolver essas inequações que nós temos aqui. Resolver uma equação é resolver a outra, não é? Resolver uma equação é resolver a outra. Deixa eu pegar essa parte aqui para ver como é que nós podemos fazer. Veja isso aqui. Ali ficamos com aqui, com módulo x ao quadrado menos 1. Passamos este menos 1 para lá, ficamos nesse caso maior ou igual a 1. Esta parte é moleza, né? Você sabe resolver aí. Agora, veja isso aqui. Aqui nós podemos fazer, vamos fazer do seguinte tipo. Nós teremos o que está dentro desse argumento, né? Que é nesse caso x ao quadrado menos 1. Será nesse caso maior? Não. Menor ou igual a menos 1. E o que estiver nesta parte aqui, que é o x ao quadrado menos 1, será nesse caso maior ou igual a 1, não é? Apliquei a resolução, né? Se não sabe resolver na equação modular, assista a aula própria. Temos aí. Agora, veja só aqui. Este com este é igual a 0, logo x ali então é igual a 0, tá? Primeiramente ali então é igual a 0. Agora, veja só aqui então embaixo. Veja só aqui embaixo. Então, nesta parte daqui de baixo, nós temos aqui então x será igual aqui mais ou menos. Mais ou menos raiz de 2, né? Passei esta parte aqui para lá, foi positivo, somei com este 2, foi nesse caso aqui então 2, e depois passei nesse caso este quadrado, né? Resolver esta equação, primeiramente nós igualamos a 0. Igualamos a 0. Igualar a 0 por quê? Para encontrar raízes. E depois disso vamos fazer nesse caso o estudo, né? E também se não sabe resolver na equação, em equação de segundo grau, não deveria estar a assistir essa aula. Eu não recomendo mesmo, tá? Veja isso aqui. Aqui temos raiz de 2. Aqui está 2. Então, veja isso aqui. Nós vamos considerar o integral de cima, como está aqui. Ou seja, a concavidade deste gráfico fica, nesse caso, voltado para cima. Visto que o nosso valor de A aqui é positivo. Muito bem. Agora, passando, por exemplo, este aqui para lá, ficamos nesse com x ao quadrado, maior, ou seja, eu posso passar essa parte para aqui. Ficamos com x ao quadrado, menos 2, maior ou igual a 0. Veja só aqui, o que está acontecendo? Aqui nós queremos valores que são positivos, não é? Aqui, maior ou igual a 0. Agora, valores positivos são valores que estão onde? Estão neste ponto e neste ponto aqui. Aqui está positivo, aqui positivo. Enquanto que o valor que está aqui abaixo deste gráfico são valores negativos, não é? Então, nós podemos concatenar aí. Veja só aqui, até que antes de fazer isso, eu quero nesse caso fazer o quê? Veja só aqui, vamos colocar algo então super interessante aqui. Por que é algo super interessante? Veja só aqui. É o seguinte, a solução desta equação que nós temos aqui,
não é? A solução desta equação daqui é a mesma coisa. Vamos colocar aqui cor. E vamos colocar aí a verde e depois vamos marcar. Veja só aqui. Aqui seria o que então? O nosso x neste ponto daqui, será que então x que pertence no intervalo o quê? De menos infinito até menos raiz de 2. Aqui então, aberto também, união, aberto de o que? Raiz de 2 até nesse caso mais infinito. Ou seja, o intervalo aqui então de menos infinito até neste ponto, desta parte aqui, e depois união com o que nós temos daqui até lá, que seria que responde veja só aqui, o que corresponde nesta nossa parte daqui, esta parte daqui. A nossa correspondência nesse caso é esta parte aqui, tá? A solução, atenção aí. Agora, a parte que nós temos aqui então menos 1, como aqui é menor, vamos levar apenas a parte em que é menor. Menor é onde? Esta parte aqui, tá? Ou seja, vamos abrir ali, vamos abrir. Atenção, como aqui então o intervalo aqui então são fechados, vamos fechar aqui, visto que é maior ou igual. Então, acabei de me equivocar. Vamos considerar aqui então aqui igual, aqui também igual, tá? Nesses pontos são iguais. Agora, como aqui é menor, esta parte aqui, como é menor, vamos apenas considerar o quê? No intervalo aberto ali, de menos raiz de 2 até nesse caso aí, então 2, que será o nosso x. O nosso x pertence nesse intervalo. O que eu estou a fazer? Aqui a vermelho, ou seja, aqui nesse caso a verde, corresponde à solução desta parte aqui. E, respectivamente, esta parte que eu estou a marcar corresponde a esta parte aqui. Espero que você não tenha dúvida em relação a isso. Apenas, como o espaço aqui ficou bem apertado, eu tinha que colocar a solução, o que nós temos aqui. Mas agora, o que acontece é o seguinte. Veja só aqui. Veja só aqui. E também por outro lado, não é? Por outro lado, segundo a nossa definição, nós temos aqui então nosso zero, corresponde aqui. Mas vamos colocar então mais para baixo só para você poder entender. Vamos a isso. Vamos colocar aquela nossa função sigma, não é? A nossa função sigma de uma expressão que nós temos, vamos parar aqui de alfa, né? Corresponde àquela expressão grande que nós temos ali. Nós temos que é igual a menos, que é igual aqui então a 1, se por acaso o nosso x pertencer ao intervalo que ao menos infinito, até nesse caso raiz de 2, aqui então fechado aqui, tá? Fechado, união com quê? União com, também aqui está fechado com a raiz de 2, até nesse caso mais infinito. O infinito nós podemos abrir. Esses parênteses simplesmente significa o intervalo aberto, tá? Aberto aí. Agora, teremos aqui então menos 1. Se por acaso, vamos colocar 0. Teremos aqui então 0. Se por acaso não x, ele aqui então for o quê? Se for nesse caso mais ou menos raiz de 2. Por que mais ou menos raiz de 2? Porque eu resolvi esta parte aqui, resolver essa equação. Esta parte aqui. Não sabe resolver? Uau, se não sabe resolver, sinceramente. Mas a solução daqui é menos raiz de 2 e 2. É raiz de 2, simplesmente. Tá? Então, teremos aqui então, será ainda menos 1, se por acaso x pertencer ao intervalo aberto ainda aqui, no menos raiz de 2, até nesse caso, então 2. Então, neste intervalo. Que é em qual intervalo? Já marcamos lá. Esse intervalo aqui. Então, esta parte que nós fizemos aqui, de forma então bem resumida, seria igual a esta parte daqui embaixo, tá? Daqui embaixo. Até podemos marcar aí, daqui. Seria igual então a essa parte aqui. Mas agora, por outro lado, nós temos aqui então um certo domínio que não podemos descartar. Temos um domínio que não podemos descartar. Veja só aqui. Disse que aqui, esta expressão sigma, ela que é válida somente no intervalo de quê? De valor de x que são menores que menos 1. Já temos aqui. Este é a nossa relação geral. Então, para tal, eu vou ter que colocar aqui. Veja só aqui. Veja só aqui. Nós podemos colocar aqui a nossa solução geral, que será nesse caso, partindo daqui do menos 1 até no menos infinito, como acabou de dizer ali. Então, vamos colocar os pontos críticos. Não é? Os pontos críticos aqui é raiz de 2 e menos raiz de 2 também. Aqui é menos. E por aí vai. Veja só aqui. Nós teremos aqui então. Nós podemos colocar aqui nossos pontos, que seria nesse caso menos raiz de 2, até aqui então que até raiz de 2. Agora, como nossa solução geral seria esta parte que eu coloquei a azul, não é? Esta parte daqui azul. Então, essa solução daqui não faz parte dali. Não faz parte. Nós podemos retirar aí. A vermelha eu vou ter que descartar. Descartamos. Então, o que acontece é o seguinte. Não se esqueça que aqui então o intervalo aqui está aberto. Atenção aí.
Então, veja isso aqui, veja isso aqui. Nós temos aqui então dois momentos. Ou nós temos que o valor de x estará neste momento, ou neste momento aqui, chamar aqui então de alfa 1 e alfa simplesmente é aqui então alfa 1. Então, nós podemos procurar em quais momentos então estão nesses nossos intervalos. Como assim, Júlio? Veja só. Nesta primeira parte, veja aqui. Nesta nossa primeira parte, segundo a solução, segundo o nosso intervalo, dali como apresenta, ele disse o quê? Disse que parte do menos infinito, vamos colocar aqui em vermelha, só para nós podermos destacar. Parte de menos infinito até no ponto 2. Atenção aí. Até no ponto 2. Mas esse nosso ponto raiz, até no ponto raiz, menos raiz de 2. Mas esse ponto menos raiz de 2, ele aqui então está o quê? Está nesse, está nesse caso aqui, está com o intervalo está fechado, tá? Mas agora, nós temos também um segundo momento ali, um segundo momento. Estamos a resolver passo a passo ali, tá? Nós temos aqui também um segundo momento ali. No segundo momento, diz assim, partimos do ponto que seria nesse caso, raiz de 2 daqui até mais infinito, em que é a parte descartada, não é? E também temos um momento em que temos soluções que pertencem a algum dos intervalos. Veja aqui, nesta parte aqui. Então, nesta parte aqui diz o quê? Vamos colocar aqui em tá verde. Veja só. Aqui temos que aberto, né? Aberto aqui, até nesse caso, até aqui. Até aqui, então, aberto. Ali. Também, aqui aberto, também temos um momento em que nós iremos verificar aqui. Então, para tal, nós podemos analisar o seguinte caso. Então, vamos colocar aqui então, a nossa solução agora envolvendo o domínio. Vamos colocar, então vou ter que escrever aqui. Vamos colocar solução envolvendo o domínio. Solução envolvendo o domínio. Envolvendo, então, domínio, tá? Como assim, Júlio? Quando envolve o domínio, vamos colocar o seguinte. Então, os intervalos que nós vamos usar são esses aqui. Temos aqui um intervalo de menos infinito até no menos raiz de 2. Mas agora, se aqui é aberto, então, o nosso primeiro passo, temos que fechar ali, tá? Essa é a nossa regra. Então, no ponto em que é menos raiz de 2 até raiz de 2, união, temos uma união ali. E temos um momento em que o quê? Este dado que não podemos considerar, né? Apenas vamos levar daqui até no ponto que é menos 1. Então, vamos unir. Aqui é aberto. Aqui nós podemos abrir, que é menos 1, até nesse caso menos 1. Aqui o menos 1 tem que ficar nesse caso aberto. Por que é aberto? Porque aqui não está pintada, não é? Não está pintada ali. Então, mas aqui então nós pintamos. Então, o que acontece aqui é o seguinte. Não sei se vocês conseguem compreender. E depois da nossa interseção, visto que o valor que nós iremos usar será o quê? Esta parte daqui até lá não faz parte, visto que o nosso domínio geral parte aqui então de menos ou menos infinito até no ponto menos 1. Por isso que este lado aqui então nós podemos descartar, não faz parte do nosso domínio. Então, ao levarmos a nossa solução que é o nosso domínio geral, o nosso domínio aqui então geral é da primeira parte, apenas iremos considerar os pontos que partem nesse caso do menos infinito até menos raiz de 2. União com menos 2, ou seja, menos raiz de 2 até no ponto 1. Mas agora, aqui como aqui então fechamos, a seguir aqui nós temos abrir. Essa é uma nossa regra aí. Deixaremos aí então aberto. Mas como aqui no menos 1, pela sua natureza, ele aqui então não está nesse intervalo. Se não está nesse intervalo, então nós não podemos incluir, não é? Não vamos incluir aí, descartamos. Então, veja, então nossa solução será esta aqui. Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, uma das soluções envolventes, nesse caso, a solução geral, nós temos aqui a nossa função sigma, vamos colocar aqui da sigma, vamos colocar de alfa, não é? Sabemos o que seria alfa. Alfa será aquela expressão original, não é? Então, aqui ficamos com o quê? Ficamos com 1. Então, é 1 em que intervalo? É 1 em que intervalo? No intervalo de 2 para lá, não funciona ali, não funciona. Então, nós teremos 1 apenas no intervalo de quê? De menos infinito até menos raiz de 2. Nós podemos colocar aqui. Quando parte menos infinito até menos raiz de 2. Aqui então incluso, não é? Agora, nós teremos o 0 só quando x for, nesse caso, igual a menos raiz de 2, visto que o raiz de 2 positivo, ele aqui então não está dentro, né? Então vamos descartar. Agora, aqui ficamos com menos 1, quando x está a pertencer ao intervalo
do quê? É o intervalo deste ponto. Veja só, aqui disse que é menos um. Quando x tiver o quê? Menos raiz de 2 até 2. Mas uma das soluções aqui, ela aqui então está incluso no nosso intervalo, que é nesse caso de menos raiz de 2 até 1. O intervalo adequado para eu colocar essa expressão aqui é menos um seria simplesmente esta parte daqui, tá? Vamos colocar além da parte de que nós teremos o intervalo adequado, não é? Veja só que ficamos nesse caso com menos raiz de 2 até nesse caso menos um. Ali então aberto. Então, no primeiro momento já conseguimos resolver. Esse é o nosso primeiro passo. Olha só, já existe craques que já estão a pensar em desistir. Já existe, nesse caso, um dos craques já está a pensar, nesse caso, em desistir ali. Hum. Tá a pensar, tem que aparecer aqui. Como? Pá? Como? Como que não está a aparecer? Exatamente, tem que aparecer aqui. Então, já existem então, alguns craques. Opa, que está a pensar nesse caso, o que está a acontecer? Não quer que apareça. Ei, há problemas técnicos, né? Problemas técnicos. Então, se até neste momento você ainda não deixou aí então o seu comentário ou like, está sendo então muito egoísta, não é? Está sendo egoísta aí. Então, deixa aquele like, deixa aquela força. É isso aí. É isso aí. E se inscreva aí no canal. O que falta agora? Se inscreva no canal. Então, neste momento vamos passar então para o nosso segundo passo. Resolver aquela expressão. Não é? Aquela outra parte ali. Depois vamos concatenar. Atenção aí. Veja, veja aqui. Veja aqui, veja aqui, veja aqui. Na nossa segunda parte, nós podemos colocar aqui. Vamos colocar que a nossa segunda parte seria aqui então o quê? O modo de x sobre esta parte. Moleza, não é? Só que o nosso intervalo geral é este aqui. Antes do intervalo geral, vamos primeiro considerar essa parte aí. Então, mais para baixo, eu posso colocar aqui. A função que seria nesse caso o modo de x sobre aqui então, o modo de x menos um. O módulo x, não é? Exatamente, exatamente. Então, nesta parte nós podemos dividir. Dividindo em parte, nós teremos aqui então o módulo de x será igual a então a x se por acaso x for aqui então positivo, não é? Vamos aplicar a definição. Teremos aqui então o oposto se por acaso no x for nesse caso negativo. Da mesma forma, vamos aplicar-lhe, ficamos com menos 1 será igual. Nós teremos aqui então que será igual a quê? A x menos 1. Se por acaso no x for aqui então maior ou igual a 1, certeza, não é? O oposto ali, menos x mais 1, se por acaso no x for aqui nesse caso menor que 1. E estou sendo rápido esta parte porque não é a parte que nos interessa. Essas partes aqui nos interessam, mas nós sabemos dessas partes aqui. Nós queremos explicar coisas novas. Não? Coisas modernas, coisas que faz nesse caso, que faz sentido, tá? Essas coisas são coisa primária. Atenção. Então, o nosso intervalo do nosso domínio seria nesse caso a concatenação entre esta parte daqui, esta parte e esta parte, esta parte e esta parte. Mas nesse caso no domínio desta função. E falta do nosso domínio geral. Então, vou ter que expressar então o domínio da expressão não geral, tá? Não geral. O que seria? Nós teremos aqui então zero com valores que são o quê? Que são maiores que zero. Até nós podemos colocar assim. Aqui está aberto, vamos colocar para lá. Neste ponto nós podemos colocar aqui está fechado. Não, fechado até que fechado, mas é para lá. Apenas só colocar esses intervalos. Aqui nós ficamos fechado para lá e aberto, aqui um dos pontos aberto para lá, tá? Agora aqui ficamos nesse caso com 1, até vamos colocar aqui então aí azul. Vamos colocar aqui então aqui, no ponto 1. No ponto 1 também tem mais característica aí, né? Vamos colocar mais para aqui, fechado para lá. E da mesma forma vamos colocar aqui está aberto para este lado. Tá? O que eu fiz? Apenas representei esta parte do nosso eixo de x. Sabem como fazer isso? Então, depois disso, vamos olhar o nosso domínio geral. No domínio geral, disse que o x deve ser aqui está maior que menos 1. Com certeza, quando o x for nesse caso diferente de 1, não podemos ter um x igual a 1 aí, visto que será um ponto de descontinuidade, não é? Vamos a isso. Será um ponto que não faz parte do nosso domínio. Atenção aí. Então, vamos considerar o quê? Valores que são maiores que menos 1. O menos 1 seriam valores que estão nesse ponto. Então, para lá, vamos colocar aqui em tá vermelha, tá? E nesse nosso domínio geral. Vamos colocar aqui em tá vermelho. Até lá. Então, vamos levar os pontos em que pelo menos temos 3 linhas. Por que pelo menos 3 linhas? Serão nossas linhas máximas. 3 ou 4? 3 linhas. Este ponto são 3 linhas. Este ponto são 3 linhas. Aqui também são 3 linhas. Então, nós podemos colocar com uma tabela. Vamos colocar com uma tabela.
Nessa tabela, vamos colocar aqui que esse aqui são valores de x, por aí. Aqui nós podemos colocar com o nosso módulo, o módulo de x, por exemplo, aqui nós teremos, nesse caso, o módulo de x menos 1. Por que eu estou a fazer isso? Você vai ter que perceber logo a seguir. Aqui nós podemos dividir, vamos dividir esta parte e esta parte aqui. É o seguinte, aqui vamos colocar o nosso domínio. Daqui, na forma, vamos colocar o nosso domínio. Quais domínios? Os domínios que fazem parte da solução geral. Quais são esses aí? Aqui como temos uma linha ou duas linhas, logo não, vamos descartar. Aqui falta um domínio que não faz parte dessa nossa parte de interseção. Mas as nossas linhas máximas são três. Este e este. Vamos levar até esse ponto. Como assim? Teremos nesse caso do menos infinito até menos infinito com menos, ou menos 1, não é? Até no ponto zero. Mas vamos colocar uma regra aqui. Até no ponto zero, aqui vamos fechar, tá? Vamos fazer da seguinte forma, ali podemos fechar. E depois, na segunda linha, como aqui é fechado, vamos abrir ali. Teremos aqui então o zero. Até no ponto que? Até no ponto 1, ali vamos fechar, tá? E depois, vamos colocar o que então no ponto aqui na nossa terceira linha, a nossa terceira linha. E nós iremos o que fazer aqui então, vamos abrir aqui então no ponto 1 e depois aqui então mais infinito, mas aqui então nós podemos fechar. Essa é a nossa regra, essa é a nossa regra que nós aplicamos. O primeiro ponto está aberto, o segundo fechado, assim mesmo por aí vai. Já ensinei essa regra aqui então nos outros números por aí. Então, neste ponto vamos ter que analisar. Se por acaso eu coloco um número que está nesse intervalo, nessa função, qual será o seu valor? Imagina que eu coloco, por exemplo, ali então os números que estão nesse intervalo, não é? Que são, por exemplo, o menos 1 sobre 2. Neste ponto será negativo. Logo, se o x aqui é negativo, logo então nosso x aqui ainda fica então com menos x. Fora do módulo, não é? Agora, aqui também fica negativo. Logo, teremos aqui então menos x mais 1. O oposto do resultado que nós temos aqui. Visto que o nosso x daqui, o nosso domínio daquele aqui é negativo. Quando é negativo, o resultado fora dos módulos fica, nesse caso, o oposto, não é? Isso que nós aprendemos. Agora, levando, por exemplo, aqui também 1 sobre 2, colocando neste ponto. Como 1 sobre 2 neste ponto, são valores que estão dentro desse intervalo. Daqui, tá? Então, aqui fica positivo. Temos aqui então positivo. Se for positivo, logo o valor sem módulo fica, nesse caso, positivo. Então, este ponto, colocando nesse caso o 1 sobre 2 ali, fica aqui, ali fica negativo, não é? Se é negativo, vamos colocar aqui então menos x mais 1, ali fica negativo. Ali fica negativo, logo vamos colocar aqui então o oposto. É isso aí, fica negativo, ficamos no oposto. Agora, veja só aqui, no intervalo de onde para onde? No intervalo de 1 até mais infinito, mas 1 aqui está não incluso, né? Não, vamos incluir ali então 1. Se for nesse caso, o que acontece aqui? Quando isso for acontecer, por exemplo, consideramos valores como são 2, 3, 4, 5, por aí vai. Aqui ficamos com valores clean, não é? Positivo. Quando que aqui também ficamos com x mais 1. Tá? Por quê? Se eu coloco, por exemplo, valores que são maiores que 1 aqui, por exemplo, 2, 3, esta parte aqui ainda ficará positivo. Se for positivo, o valor, essa expressão aqui está fora dos módulos, nós ficamos com uma expressão aqui está positiva. Uau! Então, sendo assim, nós podemos agora expressar aquela parte. Nós podemos concatenar ali. Vamos expressar. Vamos expressar. Como assim, Júlio? Ficamos com a seguinte situação. Nós teremos o seguinte caso. Ficamos com o quê? Teremos o módulo de x sobre aqui então x menos 1. Quando esta parte aqui então for o quê? Ficamos com o quê? Nós teremos ali uma divisão, atenção aí. Vamos considerar esse nosso primeiro intervalo. Qual intervalo? Até vou colocar então mais para aqui, só para vocês poderem então compreender o que eu estou a dizer. Vamos considerar o intervalo que o x pertence nesse caso menos infinito até zero fechado. Quando aqui o quê? Quando aqui está fora dividido o quê? A expressão aqui é menos x, tá? Sobre o menos x mais 1. Em que outras palavras, em que outras escritas, eu posso permutar aqui, né? Ficamos nesse caso com 1 menos x. Agora, vamos considerar o quê? Nesse intervalo, que é nesse caso ali, então, que o x pertencente é, então, de 0 até 1, aqui está fechado ali. Se por acaso, a divisão, atenção aí, a divisão de x, temos aqui então x, sobre aqui então menos x mais 1. Ou simplesmente vamos ter que ver, vamos permutar também, aqui no nosso denominador, não é? Ficamos 1 menos x. Agora, nós teremos o quê? Nós teremos
que será nesse intervalo, que é nesse caso o quê? O x pertence a então o quê? De 1 até mais infinito, se por acaso, o nosso x for dividido por quê? O x sobre aqui, então x mais 1, não é? Nós vamos considerar então o que? Aí então nesse intervalo, então, até ali tudo bem, até aqui tudo bem, aí. Atenção, copia bem aqui essa expressão. Copia bem, copia bem. Aqui vamos inverter, aqui não é? Copia. É uma divisão entre este e este, não é que eu estou a inventar aí. Aqui ficamos com quem? Ali ficamos nesse caso com x menos, né? O x, aqui ficou o oposto. Não, fica nesse caso positivo, logo então vamos copiar aquela expressão, né? Aquela expressão simplesmente. Aqui então menos. Então, se for nesse caso, vamos colocar aqui então x, que seria nesse caso o x menos 1. X menos 1 ali. Espero que seja isso aí, tá? X menos 1. Exatamente, exatamente. Então, deixa aparecer aqui. Então, será neste momento que eu puder deixar nesse caso o segundo comentário, não é? Vamos deixar o segundo comentário. São aqui então uns 29 minutos ou 30 minutos de aula. Ainda não chegamos ao fim. Então, vamos continuar. E deixa eu ver como nós vamos ficar craque aqui. Vamos ficar craque. Então, depois disso, nós podemos fazer que concatenar tudo. Ou seja, vamos agrupar nossos primeiros intervalos, que foram quais? Que foram que nós temos. Nós temos aonde? Que nós temos aqui, esta parte aqui, e juntar com aquilo que nós temos lá. Olha só. Vamos colocar aqui. Solução geral, não é? Vamos considerar que aquela função f de x, não é? Não vou repetir o que seria lá. Toda aquela expressão gigante, né? Que foi dada ali. Nós iremos considerar o quê? Vamos concatenar. Vou começar por copiar do que nós temos aqui, primeiramente. Temos aqui, então, o quê? O menos x, não é? Sobre o menos x. Se por acaso x nesse caso pertencer o quê? Ao intervalo que é menos infinito, até zero. Agora, ficamos nesse caso com x sobre o menos x. Se por acaso não x pertencer, apenas só copiar ali, né? 0 e 1, aqui então, fechado. Teremos aí então o quê? O x sobre o x menos 1. Se por acaso o nosso x pertencer ao intervalo, que seria nesse caso 1, até nesse caso mais infinito. Agora, ficamos com mais o quê aqui? Teremos o quê? Aquela parte, né? Não sei se você conseguirá memorizar essa parte aqui. De 1, de lá até aqui, vamos colocar ali. Nós teremos aqui então 1. Então podemos mudar de cor, só para vocês poderem ver. Vamos mudar de cor aí. Tá? Teremos aí, então o quê? 1. Se por acaso o nosso x, ele aqui está pertencer o quê? De menos infinito até menos raiz de 2. Aqui então, fechado. Teremos aqui então que será igual a 0. Se por acaso o nosso x for aqui então igual a menos raiz de 2. Então nós teremos aqui então menos 1. Tá? Se por acaso o nosso x for o que aqui está pertencer em que intervalo? Qual intervalo mesmo? De menos raiz de 2 até menos 1. De menos raiz de 2. De menos raiz de 2 até menos 1. Tudo aqui então aberto. Agora, nós agora vamos tentar fazer nesse caso a classificação de ponto de descontinuidade. Por quê? Os nossos pontos críticos, vamos colocar aqui então os pontos em que os pontos críticos, não é? Que faz com que a função aqui então não existe de qualquer forma aí, são os valores que estão nesse intervalo que eu estou a colocar aqui. É o 0, vamos colocar aqui então, vamos colocar na ordem decrescente, menos raiz de 2, temos aqui então menos 1, este aqui, esse valor que nós temos aqui, este aqui temos o quê? Temos o 0 e 1, então, sem esses pontos que faz com que nos preocupa ali, que não nos fazem dormir. Atenção. Então, nesse caso, nós podemos colocar aqui o quê? Vamos começar a classificar esses pontos de descontinuidade. Eu vou começar em que ponto aqui? Vamos começar aqui então no ponto menos raiz de 2. Então, a função no ponto menos raiz de 2. Vamos colocar aqui. Os pontos de descontinuidade são classificados no seguinte caso. O limite, ou vamos colocar aqui então, o limite, quando x tende, nesse caso, a de f de x, for aí então igual à função no ponto. Nós sabemos que o limite, quando x tende a então a de f de x, será igual, toma dois momentos, né? Será igual nesse caso a limite quando x tende a então a mais, nesse caso a direita de f de x, ou também o limite quando x tende aqui então à esquerda de f de x. Então,
Sabendo isso, vamos avaliar ali. Vamos avaliar. Então, vamos começar a calcular e vamos colocar como ponto, para o x igual a então menos raiz de 2. Então, eu vou ter que colocar aqui então f de menos raiz de 2 para ver quanto é que dá. Já chamar o PDC, não é? O nosso ponto aqui, então, nosso ponto de análise é A aqui nessa parte. Então, vamos levar ali, então, a colocar A. Uau! Já passa homem de publicidade aí fora, por aí. Então, é o seguinte, é o seguinte, é o seguinte. Então, vamos ver em que ponto o menos raiz de 2 está definido. Então, ele aqui está incluso neste ponto. Então, a função correspondente aqui é 1. Já deve saber como extrair esse ponto, não é? O intervalo que nós aqui está incluído, não é? Porque é menos raiz de 2. Então, se aqui inclui, então nosso ponto aqui seria nesse caso o quê? 1. Vamos colocar aqui, aqui é igual a então 1. Agora, vamos calcular aqui então o limite quando x tende então a menos raiz de 2, a então o quê? A direita, primeiramente. Daquela função, vamos colocar de f de x. É igual ao quê? Até podemos primeiro analisar, se bem que está para colocar uma função ali. Vamos tentar analisar aqui. Então, o lado à direita são valores que estão acima. Acima. Quais são que estão acima? Analisando aqui então, será que o meio raiz de 2 está nesse primeiro intervalo? Não. Este primeiro intervalo está, né? O primeiro intervalo aqui está. Mas, não, está. Está. Mas não iremos usar esse intervalo. Não iremos usar esse intervalo. Não iremos usar esse intervalo. Visto que o raiz de tal, então vamos considerar apenas neste lado, tá? Neste lado. Então, analisando aqui, nós temos que o x pertence então nesse intervalo. Então, os valores que estão, nesse caso, acima do x é esta aqui. Esta parte aqui. Esta parte aqui. Que é o nosso último caso. Porque aqui nós temos valores que estão acima. Mas enquanto que o primeiro intervalo, acima não. Os valores terminam exatamente aqui no menos raiz de 2. Então vamos levar apenas que a este limite ali de f, vamos colocar f de x, igual a então menos 1. Mas agora, quando eu calculo então o limite, limite, quando x tende então a raiz de 2, a menos, né? Menos que, aí então ao lado esquerdo de f de x, o esquerdo não está no último intervalo, mas aqui está, visto que parte do menos infinito até menos raiz de 2. Logo, aqui sim está incluso nesse intervalo. Agora, como está incluso naquele intervalo, vamos dizer que está igual a aqui está 1. O que está acontecendo aqui? Os limites laterais, ele aqui está foram diferentes, para começar. Limite lateral é diferente, mas se o limite existe, mas em que esses limites são diferentes, naquele ponto que é o meio raiz de 2, temos sim um ponto de descontinuidade. Vamos colocar aqui. É um ponto de descontinuidade. Por que é um ponto de descontinuidade? Porque não foi obedecido essa condição. Disse que o limite aqui deve ser igual, atenção, à função no ponto. Tá? Deve ser igual à função no ponto. Enquanto que este limite aqui, então, ele aqui tomou dois valores. Então, se tomou dois valores, então não é igual então, a esta parte aqui que é f de a. Então, nesse caso, um ponto de descontinuidade da primeira espécie, visto que nenhum dos limites foi infinito, da primeira espécie não eliminável. Vamos colocar aqui não eliminável. Não eliminável por quê? Porque os limites não foram iguais. Então veja a aula anterior, eu ensino bem como é que você pode classificar. Então o primeiro ponto já foi. Será que vocês não podem continuar a fazer isso para menos 1, 0 por aí? Eu apenas vou classificar que é o ponto menos 1. Ou menos 1 e 0. O ponto vocês fazem, tá? Então, vamos colocar aqui então. Para o x igual a, então, a menos 1. O que está acontecendo? Vamos colocar aqui então. O f de menos 1 será igual. Então, vamos levar apenas a função que é a preta, né? Vamos usar a função preta. Então, se for menos 1, vamos tentar ver. O que está acontecendo aqui? O menos 1 são quais valores? No menos 1? Menos 1 estão nesse intervalo, visto que aqui não estão, aqui está nesse intervalo aqui, visto que aqui não estão, porque aqui parte de 0 até 1, logo a expressão a levar não seria esta aqui.
Mas aqui também é um até mais infinito. A expressão levar não é isso aqui. Tá? O menos um está nesse intervalo. Estão aqui. Então, para tal, nós vamos ter que levar aqui então, para a expressão preta. Atenção aí. Ficamos nesse caso com o quê? Com o menos, a expressão que nós iremos usar seria esta aqui. Seria aqui menos o x sobre... Sobre quê? É um menos x? É isso? Menos x? É isso. O menos x. Agora, vamos levar aqui então x, colocarmos aqui nesse ponto. Ficamos então com 1 em cima, aqui então 2. Então, esse aqui. Agora, vamos calcular aqui então o limite. Quando x tende, nesse caso, a menos 1, o lado positivo, não é? O lado positivo aí. A direita. Então, a direita são valores que estão nesse, acima de 1. Quais são esses valores? São esses aqui. Aqui, no segundo intervalo, olhando aí então, aqui, ali é menos 1, né? Menos 1. Tá. Se for menos 1, vamos analisar bem aqui, vamos analisar bem. Então, o menos 1, onde é que está o menos 1? O menos 1 está nesse intervalo? Podemos se perguntar. Não, não está nesse intervalo. Logo, nós podemos descartar no segundo intervalo. Está nesse intervalo, então podemos descartar. Logo, o menos 1 vamos levar exatamente neste primeiro intervalo, não é? Está ali dentro daquele primeiro intervalo. Logo, a expressão é a mesma ali. É a mesma. Dá, então, 1 sobre 2. Agora, vamos calcular aqui, então, o limite. Quando x tende, então, a menos 1, mas o lado então, à esquerda. À esquerda. O que acontece é o seguinte. Ali, acho que eu equivoquei-me. Não, não estou equivocado. É isso aí, é isso. Então, o lado direito, o menos 1 nem sequer está aqui, nem sequer também está aqui. Só para começar, ainda está nesse intervalo. Então, a expressão será a mesma ali. Vamos colocar aqui, então, 1 sobre 2. Uau! Aqui temos o quê? O limite, quando x tende, então, a menos 1, da função f de x, existe e foram iguais. Sem isso aqui, logo o limite existe naquele ponto e por sua vez foi igual à função menos 1. Então, sendo assim, em ponto que é menos 1, é um ponto de continuidade. Ou seja, temos que colocar aqui que a função é contínua ali. Vamos colocar aqui que a função é contínua ali. A função é contínua. Contínua. Exatamente, a função aqui é contínua. Agora, vamos analisar aqui então para o ponto igual a 0. Para o x igual então a 0. O que está acontecendo para x igual a 0? Primeiro calculamos aqui em f de 0. Acho que até nesta altura de campeonato vocês já são craques mesmo. Então, para o ponto 0, vamos analisar então em que momento a função é igual a 0. Então, para o ponto igual a 0, vamos analisar então para primeira situação, que é esta situação que nós temos aqui, que é o ponto igual então a 0. É essa parte aqui. Então, sendo assim, analisemos aí. Aqui o 0 não está incluso, aqui temos 0, mas a primeira expressão sim. Tá. Teremos aqui então o que? O menos 0, menos 0, dá 0 ali. Ali dá 0. Teremos aqui então aqui o menos 0 sobre aqui então 1 menos 0, em que essa expressão dá 0. Agora, calculamos o limite quando x tende então a 0 para o lado daqui então direita, por exemplo. Para o lado direito. Então, a direita, o que está acontecendo nesse momento? O lado da direita de 0 não é na primeira expressão, descartar a primeira expressão, mas a segunda expressão sim, visto que o 0 está aqui, está dentro aqui, então 0, nós queremos o lado direito. O que é o lado direito? O lado direito são valores que estão acima, por exemplo, 0,111. Então, o 0,1 está incluso nesse intervalo. Então, vamos levar essa expressão daqui, também dá 0 ali. Teremos aqui então 0, aquele limite não é 1 menos 0, dá 0. Agora, vamos calcular aqui então o limite quando x tende então a 0 à esquerda. A esquerda são que estão abaixo, não é? Que estão abaixo. Daqui vai que nós estamos a referir. Mas agora, descartamos os valores que estão nesse intervalo, visto que aqui são os que estão acima, não é? Mas a primeira expressão sim. A primeira expressão sim. Visto que aqui tem menos infinito, tem no ponto 0. Logo, os valores que estão abaixo de 0 estão nesse intervalo. Então, vamos levar aquela expressão também que dá 0 ali. Também dá 0. Teremos aqui então 0, não é? Sobre aqui então o 0 menos 0. Não, 1, não é? Menos 0. Em que dá 0. Uau! Então, aqui obedece aquela condição. Que o limite, quando x tende então a 0, da função f de x, ela é quem tem igual à função no próprio ponto. Visto que esses limites são iguais, é igual à função no ponto. Então, vamos dizer que então, em x igual a, então, a 0, a função ela aqui é contínua. A função, então, ela aqui é contínua. Exatamente ali. A função, aquela função é contínua aqui naquele momento, tá?
Então, é dessa forma que nós podemos então resolver ali. Deixa aquele teu like, vamos resolver então nossa última questão. E por aí. Para o ponto um pode tentar resolver aí, para ver como é que vai se sair aí. Agora, vamos sim resolver a nossa o nosso último exercício, não é? O último exercício é bônus, né? O último exercício, então, é que é moleza ali, não é? É moleza, é bônus aquele exercício. Então, eu vou recortar esse exercício, eu já tenho aqui, só paciência um pouquinho só. Vamos tentar recortar, não é? Estou a usar aqui então essa ferramenta de corte aqui que eu tenho. Acho que todo mundo tem aí, basta que tenha um computador, não é? Então, pimpa. Creio que está a ver aí a minha tela. Então, Ctrl V aqui, exatamente. Espero não ter movimentado o microfone aqui. Ok? Está tudo bem. Está tudo bem. Então, vamos resolver essa última questão, que é simples, né? Uma questão básica aqui. Aqui vamos aplicar aquela parte que nós temos. Aqui não precisamos mexer nada aqui. Aqui só passa a colocar o quê? Vamos no ponto em que nós queremos, o nosso ponto crítico, tá? O ponto que nos faz não dormir, né? O nosso ponto crítico. Eu enchi qual é o quê? A π sobre 2. Esse é o nosso ponto aqui. Agora, vamos colocar então a função naquele ponto que é f sobre 2 é igual ao quê? Essa função disse que é igual a esse ponto quando ele aqui é igual a 3. Vamos colocar apenas só 3. Então, vamos colocar então o limite. Vamos colocar o limite quando x tende a π sobre 2 daquela função de cima, não é? Então, analisa isso. Sempre calculamos o limite nos pontos que a função não está definida, como este ponto aqui, tá? Naquele ponto aqui, porque nos limites nós se interessamos quando a função é igual a π sobre 2. Apenas nós queremos os valores que tendem, não é? Naquele ponto ali. Agora, nos limites vamos levar então ao ponto em que o x, a condição é que o x diferente aqui de 1 sobre 2. Então, é nesse ponto que vamos colocar o limite dessa expressão. Você já sabe, nessa questão é da secundária aí, não é? É da secundária, não tem nada ali, não tem nada. Então, para tal, vamos calcular o seu limite. Temos aqui então 2 menos seno de x menos o seno de x ao quadrado sobre aqui então 1 menos o seno de x. Eu não quis calcular aqui o limite lateral só para não arriscar. Apenas vamos tentar calcular o limite naquele ponto. Se existir, vamos dizer que a função aqui é contínua. Se não existir, vamos dizer que a função é descontínua, tá? É descontínua. Depois já podemos procurar o ponto de descontinuidade, por aí vai. Mas primeiramente vamos ter que experimentar dessa forma. Então, esse limite, calcular esse limite aqui é simples, né? Você calcular vários limites mais terríveis aqui no canal. Então, o limite é simples. Aqui eu posso separar em dois casos. Vamos colocar o quê? Esse 2 daqui. O 2 é uma coisa 1 mais 1. Então, vamos colocar como sendo aqui 1 menos o seno de x menos o seno de x ao quadrado mais 1. Apenas separar esse 2, coloquei aqui e aqui. Somente. Aqui ficamos com o quê? Com 1 menos o seno de x. Depois disso, nós podemos separar. Vamos separar entre esta parte daqui, não é? Esta parte aqui e esta parte aqui. Moleza, né? Eu não vou demorar nesse exercício, visto que esse exercício aqui é simples ali. É fácil, não? Ficamos nesse caso com o limite, quando x tende então a π sobre 2, tá? Vamos colocar cá preta ainda. Colocamos, ou podemos colocar aqui. Colocamos aí então como sendo 1 menos o seno de x. Aí ficamos com 1 menos o seno de x. Aqui vamos colocar então mais, somado com o limite, quando x tende então a π sobre 2 de 1 menos o seno de x. Aqui ficamos com o quê? Com 1 menos o seno de x, mas aqui não está ao quadrado, não é? Agora, aqui dá 1. Aqui dá 1, visto que essa divisão aqui dá 1 aqui, não é? É 1. Mas agora, aqui ficamos com esta parte aqui só. Ali que dá? Ficamos aqui nesse cálculo limite, quando x tende nesse caso, aqui a π sobre 2, ficamos com 1 menos o seno de x, multiplicado, então, por 1 menos mais agora o seno de x. Diferença de quadrados ali. O seno de x, diferença de quadrados ali, não é? Aqui é a mesma coisa que é ao quadrado, não é? Este menos este ao quadrado, por aí vai. Você sabe essas coisas da primária, você entende aí. Aqui temos o seno de x. Agora, esta parte eu posso cortar. Cortamos este com este, ficamos então com o quê? Teremos aqui, então, nosso limite, vamos aplicar aqui, teremos 1 mais o seno de π sobre 2, em que dá então 2, né? Aqui 90 graus é igual a 1, dá 2. Tá? Será somente o que? Este 1 com este aqui. Teremos aqui então o limite, quando x tende então a π sobre 2, daquela expressão gigante que será nesse caso o seno de 1
menos o seno de x, sobre aqui então 1 menos seno de x, somar menos o seno de x ao quadrado. Este aqui é igual a 3, será a soma entre esta parte e esta parte, que dá 3. Então, como os limites laterais foram, ou seja, o limite naquele ponto existe igual a 3, e a função naquele ponto também existe igual, nesse caso, então a 3, logo podemos classificar. Então, no ponto, o x igual a π sobre 2 é contínua. Ou a função, vamos colocar aqui então, olha só, a função é contínua em x igual a π sobre 2. Aquela função é contínua. Tá, terminamos por aqui. Resolvemos aqui então 2 exercícios. Você pode praticar. Caso tenha uma sugestão, uma solução diferente com a minha, coloca nos comentários. Sempre é bom aprendermos. Eu também estou aqui aprendendo convosco. Então, é isso que nós podemos fazer então nesses 2 exercícios. Sem demora, vejo que tem outros compromissos. Eu sou o Júlio Omadi. Até os nossos próximos conteúdos. Inscreva-se. Inscreva-se aqui no canal. Inscreva-se. Bye bye.